vocês também, para o nosso primeiro festival literário aqui na Primavera. E é realmente um marco simbólico de muita significação para a casa e para nós que estamos nos dedicando ao trabalho da difusão do Espiritismo. Aqui nós temos representantes de vários grupos espíritas da cidade, de grupos espíritas de outras cidades, né, que vieram participar conosco, dividir esse momento conosco. E, na verdade, o que nos une é uma busca comum, que é a possibilidade da gente investir na edificação de uma cultura de paz. Vivemos tempos muito difíceis, a angústia da nossa condição de desamparo, de vulnerabilidade, tem marcado os corações de maneira muito rude. Tão rude que quase não sobra tempo para a gente se dedicar à virtude. Entre os afãs da vida cotidiana, a gente acaba se esvaziando de esperança. Diante disso, nós resolvemos, com o amparo dos amigos espirituais e debaixo da inspiração do mais alto, nós decidimos tentar colocar uma pedrinha nessa construção. Por isso a Primavera fez todos os esforços possíveis para que a gente conseguisse realizar esse evento de maneira totalmente gratuita, uma vez que sabedoria espiritual não tem preço, em nenhum lugar, em nenhum tempo. Nós conseguimos também produzir, né, trazer a disponibilidade de vocês uma feira de livros muito rica, com títulos escolhidos com muito carinho, e também de forma muito acessível, para que a gente possa se dedicar aos estudos que nos interessam, uma vez que a gente sabe que nem sempre é tão fácil comprar livros, porque os livros são caros. Portanto, também foi mais um esforço nosso. Para fazer isso, a gente teve a ajuda de vários patrocinadores, né? Muitas empresas e muitas pessoas patrocinaram o evento. Num próximo momento, a gente declina o nome de todos eles. E fizeram isso com um carinho e uma confiança muito grande de que o evento seria um evento positivo. Então, a gente também deve dedicar um bom pensamento a esses indivíduos que colaboraram para que a gente estivesse aqui. O nosso evento ele vai acontecer hoje até às 9 horas da noite e amanhã até o meio-dia. E eu vou explicar rapidamente como vai acontecer. Em outros momentos eu volto a falar para vocês também. Hoje nós vamos ter um momento de estudo inicial, que vai ser com o nosso amigo Carlos Alberto. Depois a gente tem um momento curto de lançamento de livros. E nesse primeiro momento a gente vai ter uma fala direcionada a respeito de 2 títulos da própria editora Primavera, né? Depois, na parte da tarde, nós temos o primeiro estudo com a nossa amiga Alcione Peixoto. Um intervalinho, lançamento de livros, um café corajoso e nós temos um estudo com a Lúcia Moisés, de Niterói, que está chegando ainda. À noite, às 18h30, a gente vai ter o Florencio Anton, que é um amigo também de Salvador, já está aí em Juiz de Fora, mas ele está descansando um pouco, que vai estar conosco numa sessão de pintura mediúnica, né? Vai ser às 18h30. O Florencio tem sido estudado no mundo inteiro pelas faculdades mediúnicas que tem. E, de fato, é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer. Amanhã de manhã, a gente inicia o evento às 9 horas, e não faltem, porque vocês vão perder. Vai ser um momento incrível. Com o que a gente chamou aqui no cronograma de café com evangelho. E o que é isso? É um café com evangelho mesmo. A gente vai reunir em volta da mesa do café, enquanto come, a gente faz uma página como uma grande família num culto do evangelho no lar. Todos podendo participar, todos podendo opinar, todos podendo contribuir nos estudos. Depois a gente tem o encerramento das nossas atividades aqui nesse espaço,
com o Wagner Gomes da Paixão, que também está vindo de BH e vai chegar hoje no meio da tarde. Então vai ser um dia incrivelmente fecundo hoje e amanhã também, para que a gente esteja junto. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, vocês podem procurar alguém da casa, aqui da Primavera, né? Geralmente vai ser quem está andando de um lado para o outro, assim, fazendo alguma coisa. Então, vocês fiquem bem à vontade. Vamos fazer uma prece inicial, para a gente evocar as bênçãos do mais alto. E depois eu apresento o Beto. E passo, eu chamei de Carlos Alberto, já chamei de Beto agora, né? A intimidade, às vezes, é um problema. Depois eu apresento o Beto e a gente passa para o nosso primeiro estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Bondoso Mestre, fonte segura de nossas aspirações à virtude e à emancipação espiritual. Nos reunimos neste dia, qual grande família, sedenta de ensinamentos, capazes de nos libertar dos grilhões do sofrimento mundano. Solicitamos que ao longo destes dias de evento, o Senhor esteja conosco na presença de seus enviados amigos a nos inspirar, tutelar e conduzir. Que aqueles que ocuparem este espaço, falando do Evangelho e do Espiritismo, o façam com sabedoria e compromisso, de modo que nós, que os escutaremos, possamos, ao fim das nossas atividades, possuir um tesouro capaz de nos conduzir à condição de verdadeiros cristãos. Na certeza de que nossa prece, modesta e singela, se eleva ao mais alto, nós entregamos a Ti, Senhor, o início das nossas atividades. Que assim possa ser. Bem, meus amigos, então quem fala para nós hoje inicialmente é o nosso amigo Carlos Alberto Braga Costa, o Beto, que tem um trabalho muito bacana, dentre vários que faz, do resgate histórico de fontes, histórias, acontecimentos em torno da vida do Chico, sobretudo no tempo que o Chico viveu aqui na região de Belo Horizonte, né, Pedro Leopoldo. Então, ele tem vários trabalhos nessa direção, vários livros, além de ser um profundo estudioso do Evangelho. O Beto é de Belo Horizonte, está agora iniciando um projeto de divulgação do Espiritismo pela internet, através de um canal no YouTube chamado Gênesis, né, Beto? Onde tem feito estudos muito bons, de muita qualidade. Depois vocês podem ir lá dar uma olhada no canal para saber como é. E ele vai ser o nosso primeiro expositor do evento. Então, eu passo para você, acho que não tenho muito mais a dizer. Quando os currículos são grandes, é sinal de que o conteúdo é pequeno. Então, é importante ter pequenos currículos para grandes conteúdos. Não é? Que você seja inspirado, meu amigo. Deus te abençoe. Bom, gente, Roberto Carlos disse, são tantas emoções. Bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa manhã possa ser aquele instante para ficar guardado do lado esquerdo do peito, quando afirma um poeta aqui de Minas Gerais. Porque é um instante que tem a ver com amigos. Amigo é que é coisa para se guardar. Então, o trabalho do Evangelho, à luz do Espiritismo, não pode ser diferente do que nos inspirar, buscando aquele mito do cristianismo antigo, das tradições, quando Jesus se reunia com seus discípulos e depois estes deram prosseguimento a esse trabalho de
unir corações. Então, que a nossa manhã tenha essa representação. E nós ficamos realmente muito emotivos em função de estar sendo, inclusive, convidados para vir no primeiro encontro. Olha que responsabilidade. E na abertura, piorou para o meu lado. Então, e estar aqui com vocês em Juiz de Fora, que é uma das cidades que eu tenho assim, muito carinho por ter abraçado um pouco do nosso trabalho. Eu me recordo quando vi a primeira vez em Juiz de Fora, abraçado pelos amigos da FIAC, companheiro Falcone e toda a equipe, iniciou um ciclo. E quando estávamos vindo, ontem à tarde, quando o ônibus estacionou ali na pequena e pacata cidade, né, de Barbacena, eu fui tomado por uma emoção inesperada. E naquele momento, eu me senti envolvido por um grande amigo que hoje está no mundo espiritual, Arnaldo Rocha. Para quem não conhece, Arnaldo foi um amigo muito querido de toda uma família que tinha Chico Xavier, que tinha Peixotinho, que tinha Clóvis Tavares e tanta gente que contribuiu de uma forma muito significativa na história do espiritismo aqui no Brasil. E eu me recordo do Arnaldo Rocha narrando: Beto, foi aqui que quando voltava eu e Chico Xavier do Rio de Janeiro, no inverno, e Barbacena realmente faz bastante frio, e era de madrugada, Chico acordou e perguntou para mim aonde nós estávamos. E eu falei, estamos em Barbacena. Aí Chico tremia de frio. Aí Chico olhou para Arnaldo e falou assim: Naldinho, foi aqui que nosso Emmanuel desencarnou na última existência. Um dia, se Arnaldo, Chico me autorizarem, eu vou contar para vocês quem foi Emmanuel no século XIX no Brasil. Então, eu fiquei extremamente emocionado por aquele movimento espiritual que me aconteceu e que, na verdade, era, vamos dizer assim, uma abertura para tudo que iria se desenrolar a partir das atividades de ontem e nessa manhã, nesse primeiro encontro. Encontro literário, frutos do Evangelho. O próprio dístico do encontro já fala muito para todos nós. Lembrando que a literatura nos remonta à filosofia. E a filosofia é o amor à sabedoria. E esse amor nos motiva a uma busca permanente. Não tem fim. E nós iniciamos ainda lembrando que Allan Kardec, quando estava elaborando o Espiritismo, na dinâmica inclusive operacional da Revista Espírita, que se tornou um grande laboratório para o debate democrático sobre o ponto de vista da ciência crítica que Allan Kardec fomentou naquela época, ele deixou muito claro que o Espiritismo veio para o mundo como mais uma das ciências filosóficas de consequências morais. Chama a atenção, mais uma das ciências filosóficas. E graças a Deus nós estamos vivendo um tempo em que pesquisadores estão trazendo a história daquele período. E inclusive nos mostrando que o Espiritismo é uma teoria que foi esquecida no tempo. E aí eu vou parafrasear Arnaldo Rocha quando dizia para nós que o senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido no nosso meio. E Allan Kardec continua dizendo que esta ciência filosófica de consequência moral tem como base a moral do Cristo. E aí, naturalmente, somos obrigados a trazer um pensamento do educador Emmanuel, quando no livro Vozes do Grande Além, uma obra também pouco divulgada em nosso meio, quando, naquelas reuniões em Pedro Leopoldo, no núcleo que foi fundado por Chico e por Arnaldo,
o grupo Meimei, os espíritos se comunicavam principalmente quando as entidades em sofrimento eram socorridas. No final, uma palestra doutrinária. E certa feita, Emmanuel, numa lição intitulada Doutrinar e Ensinar, traz uma reflexão interessante para nós. Que desde Hermes Trismegisto, que também é pouco conhecido no nosso meio, Hermes que trouxe a chamada prisca-teologia, a base filosófica que foi desdobrada em toda a filosofia, toda a ciência, todas as religiões no tempo. Hermes, que como um grande agrupamento veio à Terra em torno de 6.000 anos atrás, partindo do nosso tempo, conforme o registro, uma informação dada pelos Espíritos na questão 51 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quando viveu Adão, e os Espíritos respondem que Adão representa um agrupamento que veio à Terra em torno de 4.000 anos antes de Jesus. Continuando, Emmanuel afirma que desde Hermes, o primeiro, passando por Zoroastro, Confúcio, Siddhartha, todos os filósofos da Grécia, Pitágoras, Sócrates, Platão e etc., trouxeram para nós as bases para a discussão fundamental do que vem a ser o ser, o significado, o sentido da vida. Mas foi em Jesus o período da iluminação da filosofia. Porque, como afirmam alguns filósofos, a filosofia é como se fosse um cobertor curto. Quando você puxa de um lado, vai faltar do outro. E o complemento da filosofia, que na verdade é o objetivo dela, é promover o bem. O filósofo, que somos todos nós, e não precisa de título acadêmico, porque filósofo é simplesmente aquele que pergunta, que quer saber. E o bom filósofo não se dá por satisfeito. Vocês têm estudado as obras de André Luiz? Eu costumo brincar que o André Luiz era um pelinha no mundo espiritual, porque ele não cansava de perguntar. Então, nós estamos aqui insistindo nas perguntas. Então, a pergunta é fundamental, mas a nossa mente, o nosso intelecto nunca será verdadeiramente atendido por conta dos nossos limites. Então, na tradição oriental, é trabalhada a teoria de que o conhecimento verdadeiro, ele tem que ser trabalhado ao nível do coração. Por isso é que eles posicionam a mente não na região do cérebro, mas a do coração. Porque o que faltar sob o ponto de vista intelectual será preenchido pelo sentimento. E aí é que nós vamos encontrar, naquele que é o tipo mais perfeito que Deus nos apresentou, Jesus, quando ele afirma de uma forma magnânima, no Evangelho de João, no seu capítulo 13, no versículo 33, vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu sou. E para fazer uma correção, vós me chamais mestre e Senhor. Não pode faltar o Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. O único título que ele evocou para si, no seu sentido de representar a filosofia, a discussão importante que nós precisamos de implementar. E é o que nós vamos tentar trabalhar nesse primeiro momento. Mas a título apenas de debate, e nós estamos aqui para isso, por que que eu fiz questão de voltar ao texto original? Senhor. Mestre e Senhor. Mestre é o educador. Senhor, aquele que tem autoridade. Aquele que vive. E Emmanuel tem uma bela página, para vocês que gostam de anotar, registrem aí. No livro Harmonização, Emmanuel tem um texto intitulado Autoridade. Então eu não vou relembrar todo o texto para vocês, para não cansá-los, mas vou chamar a atenção para um fato. Emmanuel diz assim, que o poder pode ser concedido, a autoridade
é conquistada. A autoridade que nós estamos falando é a autoridade espiritual. Porque o conhecimento não pode ser dado. Você pode receber informações, induções, mas o conhecimento, ele é de todo responsabilidade de cada um de nós. E este é o diferencial que o Espiritismo vem atualizar para nós desde as priscas tradições, mas sob o ponto de vista de uma linguagem moderna. Nós estamos aqui para desenvolver exatamente os princípios do saber a partir da autonomia moral que só a vivência vai nos conceder. Nós somos frutos de um mundo em que as regras eram de fora. Que, diga-se de passagem, no movimento espírita ainda elas são estimuladas. Obedeça. Se obedecer, será premiado. Se não, culpado. Será premiado até por uma contabilidade que vai reservar créditos, naquela ideia de crédito e débito. E, na verdade, isso é uma interpretação equivocada, porque não é isso que o Espiritismo propõe. Ele propõe que tenhamos a liberdade, porque fomos criados simples e ignorantes. E, como tal, à medida em que vamos reencarnando, e Kardec coloca que nas primeiras reencarnações nós não temos responsabilidades morais, que nós estaremos descobrindo. Talvez depois de centenas e centenas de reencarnações que nós vamos adquirindo responsabilidade, porque aí a gente já entende um pouco do que é o certo, do que é o bom. Com isso, a consciência, ela registra e ela vai elaborando uma lei. É a lei divina, que você não recebeu de fora para dentro. Ela foi esculpida por cada um de nós. Olha que beleza. Então, não justifica no Espiritismo a ideia de culpa e nem de medo. Porque você, eu, nenhum de nós reencarnamos para pagar qualquer conta. Na verdade, Kardec apresenta para nós de uma forma exuberante que nós reencarnamos para progredir. E a filosofia, portanto, nos coloca diante dos mestres. E o Espiritismo nos reposiciona, promovendo uma chamada revolução moral. São 14 letras emblemáticas, que eu tenho debruçado e batendo a cabeça para, por exemplo, compreender o porquê que Emmanuel dá uma data tão emblemática para falar da regeneração. E que no nosso meio costumam ter interpretações muito infantis e sem nenhuma sustentação. 2057. Soma esse número que vocês vão chegar no número 14. 7, o número da evolução. Vivemos um período de idas e vindas que vai realmente preparar a humanidade para refletir sobre outras bases no grande futuro que nos aguarda. Portanto, Kardec, no livro A Gênese, tradução da 4ª edição, nos afirma que o Espiritismo realmente propõe uma revolução moral. Não revolução sob o ponto de vista que ficou configurado na história como um movimento social sangrento de disputa, de briga. Não. É sob o ponto de vista da astronomia, porque revolução ou revolucionar é você trazer por exemplo, um astro para uma órbita inicial. Observe bem que extraordinário. O Espiritismo nos convida para nos reposicionarmos diante da essência da proposta filosófica que foi deturpada e alterada através dos tempos. A prisca teologia foi adulterada. Se a gente for visitar os expedientes trabalhados no Egito, fonte que Moisés bebeu, nós vamos encontrar o Espiritismo todo em essência. Se nós fizermos uma viagem na própria história do Espiritismo e formos para a base, o ambiente, a academia, onde brotou realmente a proposta espírita, nós vamos entender o porquê que afirmamos anteriormente que o Espiritismo é uma teoria esquecida. Julgamos que o Espiritismo é uma revelação que veio toda pronta do mundo espiritual. Isso é um engano. O Espiritismo nasceu de um ambiente em que todos os princípios, por exemplo, que são bases da teoria do Livro dos Espíritos, eram debatidos em Sorbonne,
na chamada Academia do Espiritualismo Racional. Portanto, o Espiritismo é fruto de filosofia pura. E o Espiritismo não é uma ciência que veio disputar espaço com as ciências do mundo. Ele é uma ciência que tem identidade própria. O Espiritismo tem a função de, como fruto da psicologia experimental de Manet de Biran, ele propõe o estudo da alma, a alma que encarna num corpo. Isso foi uma novidade no início do século XIX, que quando Kardec vai deparar com o mundo espiritual, ele vai debater todas aquelas teorias, portanto, que os filósofos, a representar a conquista do pensamento humano, atingiam um momento muito especial. Por isso o Espiritismo, sim, ele vai desenvolvendo uma ciência própria no que remonta ao estudo da natureza, da performance, da comunicação dos espíritos. O diferencial do Espiritismo é esse. Então não confundam o Espiritismo com a quântica, não confundam o Espiritismo com neurociência, não confundam o Espiritismo com psicologia transpessoal, porque, na verdade, são teorias acessórias. O Espiritismo tem uma identidade própria. Com isso, nós vamos compreendendo que vivemos uma experiência no século XX com o Espiritismo, que nós fizemos, na verdade, um Espiritismo à moda da casa. Por isso que ele se transformou, inclusive, em mais uma religião. Numa expressão de Herculano Pires, uma seita comum e popular. Não é essa a teoria espírita. Estamos aqui, portanto, diante de um momento histórico, porque nós estamos inaugurando, observem bem, como instrumentos muito pequenininhos, um trabalho comprometido com uma história que possa nos ajudar a entender a base de onde tudo surgiu e não compreender, por exemplo, o Espiritismo como uma doutrina que surgiu a partir de fenômenos mediúnicos. Isso é um equívoco. Kardec foi convencido pelo fenômeno mediúnico e, a partir do momento em que ele se depara com a realidade espiritual, os seres que estão do lado de lá, que são, na verdade, os humanos que desencarnaram, ele vai, na verdade, perceber que todo o nosso movimento evolutivo na Terra tem consequências morais. O mundo espiritual não é um lugar fantasioso, um lugar de milagres. A nossa vida, a nossa performance na Terra, ela não fica dependendo de intervenção divina para mudar o rumo dos processos. Isso é um equívoco. Os espíritos respeitam o desenvolvimento do pensamento humano. Observem bem, tanto é verdade que eles permitiram que o próprio espiritismo fosse adulterado. E no Brasil tomou essa dimensão de ter se tornado uma seita, que foi até uma maneira de se proteger a doutrina, portanto, um período importante, e nós não estamos aqui para tecer uma crítica ácida ao que aconteceu, mas estamos inaugurando um momento em que precisamos realmente compreender qual que é a proposta filosófica, porque agora ele começa a ter uma conotação prática, porque nós já sabemos da realidade do mundo espiritual. Estamos aqui, e como espíritas, portanto, nos apoiamos na reencarnação. Percebemos que a beleza está no progresso infinito. Não há limites para você pensar, para você debater, para você sonhar. E quem não sonha, por sinal, está morto, como afirmava John Wister Lennon. É justo sonhar. A vida precisa de sonhos e motivações. Mas nós não podemos fazer figuras de recorte do que está lá fora e trazer para o espiritismo. Porque qualquer homem de ciência sabe que isso é temerário. É como se a gente estivesse avançando no tempo e destruindo o que é mais importante, que foi muito bem elaborado por um pedagogo por excelência, um espírito de escola que todos nós conhecemos como o educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que antes de chegar no espiritismo passou pela ciência de Franz Anton Mesmer, o magnetismo, mas também bebeu na fonte de Jean-Jacques Rousseau,
que falava no seu tempo da religião natural, da religião do coração, das vozes dos céus, que na verdade é a manifestação da filosofia da humanidade, que vai nos estimulando a repensar conceitos, avaliar limites e, acima de tudo, nos emular no plano da fé. E o que é fé, na verdade? É um ato religioso externo para respeitar uma lei que sabemos onde que está escrita, no Corão, na Bíblia, aonde está essa lei? Aí Rousseau, junto com Emmanuel Kant, que vai teorizar o que Rousseau trabalhava, vem nos mostrar a importância da vontade como um impacto determinante que deve ser acionada para que a gente aprenda a administrar o que brota da nossa realidade, das nossas experiências, ou seja, sensação, emoção, o desejo, trabalhar a culpa, tirar dela esse poder que a nossa mente encarcerada no tempo foi fomentando com tanta pujança e que repercute para nós até hoje. Quando nos equivocamos, e a gente esquece que equivocar faz parte do aprendizado, a gente traz para nós, num movimento de culpa ou de vitimização, algo que não tem nenhum sentido. E por isso, amigos, nós no movimento espírita ainda alimentamos com muito saudosismo o inferno das tradições antigas, o Hades, que configurava uma forma de se respeitar a alma dos mortos. Para nós, hoje, se tornou um cárcere inviolável, que a gente não consegue abrir as algemas, que a gente chama carinhosamente de umbral. Mas a maneira de interpretar é a mesma que a gente interpretava o diabinho com o tridente, vasculhando a nossa vida, nos induzindo o tempo todo à queda, a teoria da queda, que é uma outra deturpação doutrinária, que fica campeando no nosso meio. Aonde está a filosofia, meus queridos amigos? A filosofia que indaga quem eu sou, o que eu quero, eu devo. Tudo isso para a gente atingir a chamada consciência iluminada do eu sou. É o que é mais valioso na nossa vida. O que eu sou. Qual que é o significado da minha vida. E essa expressão, o eu sou, ela é tão importante que ela foi utilizada por várias vezes por Jesus, que se inspirava, obviamente, no seu sentido de fazer uma amarração com a lei, simbólica trazida por Moisés, repito, que bebeu nas fontes de Hermes, nas tradições egípcias. Nós vamos encontrar na Bíblia, no livro Êxodo, no capítulo 3, o versículo 6, a seguinte expressão: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque também temeu o olhar para Deus. O eu sou de Deus, que na verdade Deus é uma nominação que limita, porque no Egito Antigo ele não tinha nominação, ele era tratado como o todo que está em tudo, e nós estamos mergulhados nesse todo, numa expressão belíssima de Paulo de Tarso, nos movemos em Deus. O olhar de Moisés não dava conta a definir um reconhecimento dos próprios limites que nós precisamos de vencer o tempo todo. Porque, na verdade, Deus, embora esteja em toda parte, e nós nos movimentamos no campo mental do Criador, o que é espetacular, mágico para nós, é quando nós vamos concebendo, sentindo Deus dentro da gente. Aí ele nos completa. E aí agora eu sou levado a concluir nessa teoria que estamos vazios porque não sentimos Deus dentro da gente. E o filósofo, e aqui estamos cheios de filósofos, inclusive muito aquecidos, o filósofo vai indagar: como então sentir Deus dentro de nós outros? A filosofia vai teorizar e responder para nós: quando você fizer a obra dele.
Rapidamente, eu sou obrigado a lembrar de Jesus quando disse: eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou realizar a obra. É o Papai do Céu, numa linguagem bem evangelizante. É o Papai do Céu que está sendo concebido pela sua consciência. Você, eu, temos a perfectibilidade dentro da gente. Perfectibilidade significa o desejo de progredir, mas não somos perfeitos. Somos puros, sabia? Que isso, Casalberto? Sou espírito todo trevoso. Não. Isso é um equívoco doutrinário. Você é puro. O espírito, quando ele é criado, ele é simples e ignorante, mas ele é puro. Qual é o grau máximo que um espírito pode atingir conforme a hierarquia apresentada por Kardec? Estão lembrados? Vocês têm estudado esse assunto? Então vamos buscar na memória. São os espíritos puros, que inclusive nem precisam mais de reencarnar. Estão lembrados dessa questão? Então a pureza, no eu profundo, jamais perdemos. Somos puros. Agora, desenvolvemos imperfeições. Você não foi criado imperfeito. Olha que barato. Sabe quem falava sobre esse assunto? Um dos mestres de Allan Kardec, Jean-Jacques Rousseau. A imperfeição que nós conhecemos, por exemplo, como o egoísmo, é desenvolvido no trato social. Olha que barato. Que isso, Casalberto? Barato? Egoísmo, você está falando que é legal? Nos primeiros momentos, sim. Porque o egoísmo, na base, ele é uma manifestação do princípio de conservação. Você é atacado, você guarda. Você tranca. Repetido o fato, você vai trancando, fechando. No eu, tratado como ego inferior, que não é inferior, é apenas um movimento natural de forças, você vai criando um hábito. O hábito estabelece o vício. O vício deforma o caráter. E aí, numa sequência didática, Emmanuel fala, e o caráter define o destino. Que destino? De reencarnar para ficar pagando continha? Isso é impagável. Mas sim, reencarnar para progredir. Fazer do ato consciente, voluntário, um projeto espetacular da adesão ao dever. O que é o dever? É aquilo que a consciência começa a te dizer como o melhor caminho. É o dever. É o dever moral. Meus amigos, que história mais complexa. Então nós vamos encontrar no Evangelho várias expressões do eu sou. Querem que enumere? Agora eu vou seguir a colinha, porque se eu for no ritmo dos espíritos, eu não cumpro o meu dever didático, porque estão vendo que são vários que estão aqui? Os clarividentes que me acompanham falam que eu pelejo demais, e é verdade, como antena quebrada, é duro sintonizar aqui e acolá. Mas vamos lá, nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou a porta. Que espetacular do capítulo 10 de João. Eu sou a porta das ovelhas. Que porta é essa? A porta da possibilidade. Jesus é porta? Como assim, Carlos Alberto? Isso é símbolo. O filósofo apresenta portais. E quando perpassamos os portais, vamos descobrir o desconhecido. É a busca do conhecimento. Ele diz, eu não vou me deter demais nos detalhes, combinado? Vamos lá. Jesus diz também, eu sou o bom pastor. Diga-se de passagem, está no mesmo texto do capítulo 10 de João. O bom pastor, e conheço as ovelhas. Ah, Jesus me conhece. Lógico, ele é governador espiritual do planeta, mas você já parou para pensar sobre a importância de desenvolver esse bom pastor dentro de você? Ou seja, você se conhecer? Ah, como é que o assunto tomou outro rumo? E aí Jesus também disse, eu sou o caminho. Esse versículo é espetacular. Eu sou o caminho. Ah, qual que é o caminho, Casalberto? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram, conforme a descrição do capítulo 14 de João. Porque ele até falou que ia embora. Senhor, não sabemos para onde vai, como é que vamos saber o caminho? Eu sou o caminho. Texto,
prefiro a tradução do João Ferreira de Almeida, corroborada por Carlos Torres Pastorino, neste versículo, do original grego. Por sinal, estudem Pastorinho. Vocês vão encontrar até traduções por aí que são cópia-cola dos textos e não são dados créditos. Pastorino diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Dá uma diferença. Eu sou caminho, verdade e vida. Dá diferença interpretativa. Um dia, no segundo encontro da primavera, quem sabe se não for outono ou inverno, a gente volta para falar sobre isso. Mas o caminho é expressão filosófica. Abra, pergunte, não tenha medo. Você só vai vencer os seus limites buscando o sentido da vida. Então, o caminho é que abre. Mas ele disse: eu sou o caminho e a verdade. A verdade se faz quando tu caminhas. Aliás, essa frase é do próprio Hermes, que ficou conhecido como Trimegisto na Grécia. No Egito, ele era o deus Tote. Trimegisto, ele foi iniciado 3 vezes. Era um gigante de espiritualidade, a ideia é essa. Vocês costumam dizer assim, em princípio é hermético, mas não sabem nem do que se trata. Porque nós somos copistas, repetimos e não buscamos o significado das palavras. Hermes dizia: o caminho se faz no caminhar. Virou até a música do Titãs, que barato. O caminho se faz no caminhar. Filosofia, pé no chão, na estrada. Aí que tu vai descobrir que existe conhecimento, e o conhecimento vai te levar à verdade. E aí existe, para quem anota, por favor, deixe registrado, na Revista Espírita de 1863, tem uma bela página do Espírito Pascal, que fala para Kardec que existem 2 verdades: a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é a que é. A verdade absoluta é a que deveria ser. Tirem as suas conclusões. E a vida é o sentimento, é o pulsar, é a seiva. Filosofia projeta, a ciência espiritual nos convida para operar, e aí que nós vamos encontrar o sentido da vida. É o amor. Portanto, não dá para dissociar filosofia, ciência e amor. Aí eu sou obrigado a citar Paulo de Tarso. Você gosta de Paulo? Eu prefiro que você goste dos ensinamentos dele. Porque nós temos que ter os mitos, são importantes, os modelos. Chico Xavier é um modelo para nós, não é? Agora, outra coisa é eu ficar apaixonado com Chico. Ele vai sentar aqui e dizer assim: que bobagem, meus negros. Não era assim que ele falava? Gente, vamos estudar Kardec. Porque ele estava dizendo o seguinte: nós vamos ficar namorados com a sombra dele? Que isso, Casaberto? O Chico é luz. Lá, vá visitar Uberaba. Tem gente que considera Jesus, o Chico o próprio Jesus. É tudo na vida delas. Por que admirar a sombra dele? Porque ele está focando a expressão da luz que está no futuro. O que nós estamos admirando, para ele já não basta mais. Prestem atenção. Então, idolatria é movimento antidoutrinário. Alertava Herculano Pires, uma voz que clamava no deserto e que não fora ouvida, naquele período que Herculano viveu, e nos dias atuais, que vivemos o fenômeno, anotem aí, da numerofobia, expressão nova, numerofobia. Quantos seguidores, quantos acessos, e a gente fica assim: não, esse cara deve ser 10 mesmo, porque olha lá o tanto de acesso. Não sabem como que os robôs são inteligentes, embora não hajam valores. Eu estou dizendo sobre ficar nos curvando aos homens que são tão aprendizes quanto nós outros. É um fenômeno natural. Jesus combateu a idolatria. João Batista, o grande filósofo, considerado por Jesus o maior de todos, dentre os nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino dos céus, coitadinho do João, o reino dos céus é no plano de uma elaboração de consciência que estamos cada vez procurando mais. João Batista disse: é necessário que ele cresça. Olha a didática. É necessário que ele cresça e que eu me diminua.
João não disse, é necessário que eu me diminua para que ele cresça. Vamos refletir. Eu sou a ressurreição, a vida, e por fim, para não cansá-los, eu sou a luz do mundo. Primeira carta, na epístola de João, primeiro capítulo, ele diz, Deus é luz. Jesus se autoproclama também a luz. Mas não fiquem tristes, porque ele também afirmara que vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, portanto, todos nós já irradiamos luz. São valores, são casas que estão com as suas velhinhas acesas. São as suas conquistas, as minhas, são as virtudes. Não olhe para você como um ser pecador, porque isso é uma ideia heteronômica que te encarcera. E que fomenta, inclusive, o desencorajamento, a desesperança, e que alimenta, nesse mundo, uma pandemia chamada suicídio. Não permita, porque isso são trevas. Vós sois a luz do mundo. E para ser fiel, primeiro, vós sois o sal. O sal é para temperar, ajusta-te no caminho. Mas vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Aí ele dá uma dica também. Mas cuidado para que a luz que há em ti não se torne treva, egoísmo, vaidade. Queridos amigos, essa aventura em Juiz de Fora hoje está sendo extremamente prazerosa para nós. Espero que vocês continuem vibrando, porque a minha tarefa aqui ainda só está na metade do caminho. E com isso, se a aventura é para Juiz de Fora, vou convidá-los para continuar numa viagem maravilhosa ao desconhecido. O desconhecido lago de Genezaré, ou mar da Galileia, que não está lá na Judéia, mas que está dentro da gente. Vamos mergulhar? Apertem o cinto. O piloto não vai sumir. Vamos lá. #viagem. Eu vou trazer aqui, para a gente plasmar no ambiente, uma cena fantástica da história da humanidade e que reflete os nossos anseios como filósofos, como discípulos. A passagem da pesca maravilhosa. Por favor, me dê 3 minutos. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. O interessante é que essa multidão que fazia de tudo, podia até comprar até ingresso no câmbio negro, né, no cambista, mas estava lá, querendo estar do lado do mestre. Nós aprendemos em Espiritismo uma classificação espetacular. Vou citar um texto de um livro contestado, Obras Póstumas, que é um livro cheio de enxerto, sem princípio, meio e fim, e com textos que hoje a gente já sabe que não foram escritos por Kardec, mas tem preciosidades. Então, em tudo, retende o bem. Há um texto intitulado, portanto, Aristocracia Intelectual, Espiritual e Moral. Nesse texto, Kardec vai dizer que existe 3 grupos de espíritos na Terra. Isso é espetacular. O grupo dos que estão adormecidos, indiferentes, rebeldes. No estudo que nós fazemos no Apocalipse, o estudo do livro Apocalipse, a gente convida vocês para acompanhar todos os sábados pelas manhãs, transmitido pela Rede Amigo Espírita. Manda um abraço para o Zé Aparecido. Nós trabalhamos hoje o capítulo 11, que vai falar do templo. Então, existe o templo de Deus, no templo tem o altar e tem o átrio. O átrio representa aquelas faixas daqueles que não estão dentro do templo. É este grupo, que hoje pode estar sendo composto por bilhões de espíritos, indiferentes, rebeldes ou adormecidos, no que remonta à evolução. Existe um outro grupo, bem menor, que já está assim, #siga o mestre.
busca a filosofia. Eu quero a ciência. Eu estou interessado num progresso X, Y, Z em departamentos dos mais variados. Ok? É um grupo muito expressivo. Mas existe um outro grupo que é bem menor. Daqueles que estão próximos do altar. Aqueles que estão querendo beber na fonte do mestre. E, obviamente, que desse grupo vai se destacando os filósofos, que são candidatos a serem mestres. E o mestre, o mestre, na verdade, não é um filósofo que se candidatou por interesse de se tornar mestre, porque este seria vaidoso, e mestre jamais. Este jamais aceita que tem conhecimento, porque como Sócrates, ele se apoia na teoria. Sei que nada sei, ok? Vai se destacando, portanto, esses mestres, que na verdade vão percebendo que o altar do templo é apenas um trampolim para você chegar na essência, que é a essência espiritual que brota, que irradia de dentro de nós quando nos sensibilizamos pela arte, pelo belo, pelo estético, pela mensagem espiritual que nos visita. Portanto, meus amigos, qual multidão que nós frequentamos? Se eu for falar sobre o ponto de vista estatístico e filosófico, nós estamos nesse grupo, né, Casalbé? Já estamos lá agarradinhos no templo. Olha para vocês verem. Viemos para o encontro da primavera, o primeiro, e vou voltar em vários, porque serão dezenas de anos de encontro. Se não tiver, aí a responsabilidade é sua. Pois é, continuando. Vai ter sim, eu estou brincando. Mas de vez em quando a gente vai lá para aquele grupo que está lá de fora. Quando o desejo toma corpo. Quando o medo ainda graça dentro da gente. Porque o medo tem um lado positivo e negativo. O medo positivo é aquele chamado prudência. Vai devagar, é melhor. Mas você não pode ficar embrenhado no medo exacerbado, porque ele vai te impedir de caminhar. Olha que legal. Aí eu sou obrigado a lembrar a sabedoria do Egito. Aliás, ela está esculpida num romance muito legal que eu vou indicar para vocês lerem. Semíramis. Foi um romance escrito por um expoente do espiritismo que foi, inclusive, presidente da instituição que eu sou associado e trabalhei durante 20 anos, a União Espírita Mineira. Me refiro ao senador Camilo Rodrigues Chaves. Conheçam esse romance. Vocês vão se deparar com um sacerdote, Simas, sacerdote do Egito, que é uma das encarnações de Emmanuel. Continuando, tem uma sabedoria egípcia que diz assim, que é necessário saber, conhecimento e sabedoria. E caminham juntos. Ousar. Precisamos de aprender a ter coragem. Coragem tem a ver com comprometimento do coração. Tenha coragem em se dominar. Isso é fundamental. Aí eu faço um pulo na história e vou para a Grécia. No dístico socrático, que na verdade ficou conhecido como dele, mas era o tripé da filosofia do templo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Tudo tem a ver com a coragem. Então, saber, ousar, depois vem um outro movimento. Calar. Saber lidar com as circunstâncias do caminho. E tem momentos que a gente tem que retroceder. Tem momentos que nós precisamos de ter misericórdia com as nossas imperfeições e, portanto, com as imperfeições do outro. E falar. Precisamos de qualificar a nossa maneira de expressar. Então, essa multidão aqui, que nos importa, é a multidão que está procurando Jesus. E procurar Jesus não é amiga. Nós podemos procurar também de várias formas. Vou para o centro espírita, Jesus arruma um marido. Jesus dá jeito naquele endiabrado do meu filho. Aí leva para a evangelização como se... Pois bem. A crise econômica, Jesus. Aí nós viramos espírita, então a gente
deixa Jesus quieto, e as pequenas coisas pedem para os espíritos. O Zé Grosso, certa feita, espírito tão vinculado ao nosso querido Peixotinho, certa feita disse assim numa reunião mediúnica: Casalberto, o povo está me pedindo para ajudar até trocar pneu. Eu falei assim, está lascado, caboclo. Então, vamos imaginar como que nós podemos procurar Jesus. Mas eu vou continuar, porque senão o tempo não vai deixar. Texto, estamos no lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha a confiança. E fazendo-se assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do mestre, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pecador é uma palavra que foi ajustada com o tempo. Ele está querendo dizer, sou um espírito ainda imperfeito. A ideia é essa. Porque o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E por fim, e de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Obviamente que eu não vou fazer miudinho. Não dá para esmiuçar. Mas nós podemos pegar uma ideia. E o que foi mais interessante foi criar um ambiente, uma chamada ideoplastia. Porque quando a gente avoca o mito, nós impregnamos o ambiente. Vocês já viram Emmanuel? Eu gosto muito de falar nas minhas palestras, dar algumas dicas pedagógicas. Vocês já viram como que o Emmanuel termina os textos dele? Ele não é bobo que nada, ele sempre termina falando de Jesus. Ele vai na filosofia, de vez em quando dá umas tamancadas, mas ele termina com Jesus. Porque você, na verdade, transfere a autoridade para quem de direito. E se temos, inclusive, companhias espirituais que não estão vinculadas àquele grupo que está dentro do templo, nós dizemos assim, vocês resolvam com Jesus, porque nós não temos autoridade moral. Aliás, característica dos filósofos espíritas. Já que eu citei Emmanuel, Chico Xavier, que não são únicos, por favor. Mineiros. Minas Gerais tem um compromisso seríssimo com o espiritismo no Brasil e no mundo. Porque Minas Gerais desenvolveu técnicas importantes para se estudar o Evangelho. Não foi à toa que a embaixada de Paulo de Tarso, que era o coordenador, não era Emmanuel, era Paulo de Tarso. Paulo e Estevão, os cristãos antigos, primitivos. Eles instauraram uma sede em Minas Gerais com um propósito. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, nós temos que prestar atenção e não ficar encantados com as fantasias. Não existe trabalho espiritual individual, sempre coletivo. Na introdução do livro Paulo e Estevão, Emmanuel afirma que o que rege o equilíbrio do mundo é a lei de colaboração mútua e universal. Por isso é que ele disse, eu não posso falar de Paulo sem falar de Estevão. Não dá para falar de Chico sem falar de Emmanuel. Não dá para falar de Emmanuel sem falar do Paulo, sem falar do Humberto de Campos, sem falar do André Luiz, sem falar da Ivone Pereira, sem falar do Peixotinho, sem falar do Arnaldo Rocha, sem falar da nossa querida Meimei, que está presente no nosso ambiente, nos felicitando. Ou seja, são famílias.
com representação na terra, no espaço e no mundo espiritual em muitas dimensões. Porque todos nós ocupamos uma posição na escala evolutiva. Mas para Deus existe uma lei chamada de igualdade. Todos temos oportunidades iguais e vamos dar resposta de acordo com as nossas possibilidades. Portanto, vamos buscar nesse momento, é o convite, uma reflexão sobre o ponto de vista dessa passagem como um todo. Ela traz para nós um convite importante, ao nosso ver. Por que pescaria? Por que barco? Porque Jesus vai participar de um movimento, de um trabalho cotidiano. É óbvio que tem um símbolo para a gente explorar. E como não dá para esmiuçar demais o texto, quem sabe a gente não pode dizer que o barco represente o conhecimento. O conhecimento é uma embarcação que te leva para onde você quiser, sob o ponto de vista das suas possibilidades. Porque a mente é um campo da consciência desperta. Não dá para a gente ir mais do que nós já conquistamos. Mas o interessante, porque eram 2 barcos. Isso representa o mundo dual manifesto. Nós vamos encontrar sempre a dualidade, que apresenta para nós contrastes. Sem contrastes, a gente não vê o outro lado. Diversidade. O interessante é que, ainda voltando ao barco, o barco, naquela época, construído por madeira. É a mesma madeira que está na floresta. Porém, no barco, a madeira já está elaborada. E para guiar essa madeira existem remos. O remo é manuseado pela tripulação que está no barco. Somos nós que temos que nos movimentar para dar sentido à vida. Agora, é óbvio que Jesus entra no barco, ele dá uma direção diferenciada. É aquele sentimento que está em vias de sublimação. Ou seja, ou sublimado já. O sentimento que já está despojado de desejos. Nós nos movimentamos pelo desejo. Prestem atenção, desejo que representa o prazer ou medo que representa a dor. Isso os ideólogos, que inclusive fundaram essa escola da psicologia toda materializada, da ciência toda sem Deus, eles fundamentaram esses princípios que nós nos movimentamos pelas sensações. Por isso é que surge depois a teoria do sensualismo, que vem de sensório, que tem muito a ver com o animal. Querem um exemplo legal para se entender isso? Eu tenho citado isso nas últimas palestras. Se o pessoal que está na internet, me perdoe, eu vou repetir. Mas diz que quando repete, costuma a gente fixar. Não é repetir mentira, como a mídia faz. A mídia politizada no nosso país. Ela fica repetindo mentiras. É uma teoria nazista, que aí lá na frente vira verdade. Cuidado para não sermos daquela massa que está do lado de fora do átrio, sendo manipulada por interesses outros. Por isso que temos que aprender a sair dessa multidão. E aí o texto ajuda. A multidão que apertava para ouvir Jesus, o mestre. Mas essa multidão se destaca discípulos. Então temos aqui Jesus, discípulo e multidão. Quem sai da multidão se torna discípulo. É como se a gente tivesse em multidão, na massa, sendo sufocada pelo modismo, pelo materialismo e pelo utilitarismo. A sociedade funciona assim. Ela funciona muito baseada, então, nessa ideia de prazer, certo? E de dor. Porque não pensa. Então se movimenta sobre os impactos. Ficou claro? Aí eu dei o exemplo. Você quer tirar um cachorrinho do sofá? Ou ele sai por medo, sai cachorro. Ou ele sai pelo prazer. Dá uma coisinha que ele gosta. Um petiscozinho. Sai na hora. Tem gente que fica dialogando com o cachorro. Meu cachorrinho querido, agora está na hora de mamãe ou do papai sentar. Por favor, dê licença. Aí o indivíduo ainda fala, olha como o meu cachorro é inteligente, ele está entendendo tudo, ele olha para mim com uma sabedoria espetacular.
Vai que eu estou te vendo. Nós nos movimentamos em sociedade em função disso. Por isso, não procurem o espiritismo sob o impacto do medo ou da dor. Não. Procure a prática espírita pela dor. A psicografia, o atendimento fraterno, a mediunidade bem orientada, que é intuitiva, não precisa de fenômeno para... Esse assunto não é meu, não me pertence. Mas não precisa do fenômeno. Não procure o espiritismo pelo fenômeno. Certa feita, nós tivemos um momento histórico no espiritismo espetacular. Não estava no script, mas a senhora me obriga. Certa feita, Arnaldo Rocha, muito inspirado pelas experiências de materialização ocorrida pelo Crookes e tantos outros, daquele movimento inicial do espiritismo, chegou para o Chico e, sabedor, conhecedor da fama, que tinha o maior médium de materialização do Brasil, o nosso querido Peixotinho, que também está presente no ambiente, Arnaldo falou para Chico, Chico, vamos fazer a reunião de materialização? O Arnaldo era aquele filósofo, sabe? Que tinha aquele ar também, sabe, demoníaco. Chico, vamos. E o Chico, naquela doçura toda, topa o Naldinho. Aí foram fazer sessão de materialização. Vocês sabem qual foi o primeiro espírito que se materializou através da ectoplasmia de Francisco Cândido Xavier? Isso é histórico. E eu tive a oportunidade de registrar no meu primeiro livro, Chico, Diálogos e Recordações. Memórias de Arnaldo Rocha. O primeiro espírito a se materializar foi o Alferes Xavier, Tiradentes. Tem um símbolo aí. Tem um símbolo importante nesse processo. Mas eram materializações opacas. Com a presença de Peixotinho, as materializações se tornaram luminosas. Porque um é melhor do que o outro? Não, isso é aptidão. Ok? Sem endeusamento, compreensão, crítica, científica, análise. Muito simples. E, por sinal, os dois juntos formavam uma dupla dinâmica que não era Batman e Robin. Mas é só para dar uma ideia da conjugação dos esforços. Você não faz espiritismo sozinho. Você não é mãe sozinha. Você não é pai sozinho. Não sei porque que eu falei, mas fica aí a lição. Continuando. Então, a dualidade... Esse processo que envolve os dois barcos nos falam muito do plano da elaboração e do plano da prática. Agora é interessante que Jesus escolhe o barco de Simão. Pô, tem tanta coisa, mas vai ser rápido. Por que Simão? Simão representa o discípulo que já está entrando na academia do mestre. É aquele que vai adquirindo, vamos dizer assim, mais maturidade. Ok, então agora eu vou falar sobre maturidade. Colinha, vamos lá, rapidinho, porque eu separei um texto muito legal sobre maturidade. Maturidade não é questão de tempo externo, e sim interno. Eu faço alusão ao tema do encontro. Frutos do Evangelho. Então, nós temos uma tendência a julgar que maturidade tem a ver com a idade, por exemplo. Cheguei no último texto, estou melhorando. Aliás, eu estou no último texto, viu, meu amigo? A situação não é boa, não. Já estou em desencarnação. Porque dizem que a média é 75, eu fiz 5,3 semana passada, então eu estou no último terço. Os próximos 25 anos, não sei se eu vou chegar lá. Continuo menino do mesmo jeito. Os espíritos olham para mim e falam assim, ô Casalberto, você estava indo tão bem. Porque tem hora que tem que brincar. Aliás, tem momentos na vida que temos que brincar. Brincar de viver, como falava Guilherme Arantes. Para você suavizar, você tem que colocar o belo, você tem que trazer a arte, você tem que pintar o quadro. E eu tive o prazer de ver um quadro pintado por Peixotinho na casa de Moira Tofani Rocha, a filha de Arnaldo Rocha. Então, repetindo, não é questão de tempo externo, e sim interno. Tempo emocional, tempo espiritual. Sabe o que faz com que esse tempo acelere ou não? Vontade. Immanuel Kant, o filósofo, trouxe um belo ensinamento sobre a vontade. Que Emmanuel traz um texto extraordinário, mas bem sintético, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre a vontade como o impacto determinante da mente.
Vontade é diferente de desejo. Lembra que eu falei do perigo do desejo? O desejo é espetacular em tudo. Nunca deixaremos de ter desejo na fase humana. Eu estava falando que Jesus não tem desejo, porque ele já é o amor sublimado. Por que o amor sublimado? Que já está todo envolvido com um trabalho. Ele não deseja, ele opera. Nós estamos tentando melhorar o desejo para encaixar no plano do trabalho. Por isso o nosso desejo ainda perpassa o egoísmo. O nosso desejo, de vez em quando, ele ainda nos enovela com as questões utilitárias. O dirigente espírita, no início, ele é fantástico, daqui a pouco já não serve. Aquela casa espírita, quando eu chego, eu me entusiasmo. Depois, tem uma reunião lá no outro setor, eu vou para lá, porque lá deve ter mais poder. Os médiuns são mais... Sabe o que se chama isso? Superficialidade ou profundidade de pires. Vemos sob a carapaça da fantasia. A nossa mente é imaginativa. A imaginação, o sonho, como eu disse, é fantástico na elaboração. Mas temos que tomar cuidado para que o sonho não se torne fantasia. E a massa que nós nos referimos atrás, ela é movimentada pela fantasia. Vocês já viram como é que tem gente que até briga por conta do desfecho da novela? O personagem da novela é um mito e vai dizer qualquer coisa. Transferência de um mundo real para um plano que não tem sustentação nenhuma. Nós já sabemos o final da novela, como dizia o meu tio. Assiste o primeiro capítulo que você já sabe o último. Assiste o último, você vai confirmar o que falou no primeiro. O diretor, aquele que escreve a novela, ele vai criando uma série de circunstâncias para fazer com que o drama propague, se tenha elasticidade. Mas está sempre no plano da elaboração fantasiosa. Certinho? Meu Deus, Casalberto, por que você falou isso? Sabe por quê? Na alquimia medieval, eu tenho estudado muitos filósofos. Na alquimia medieval existe uma sabedoria esplendorosa. Aliás, é um equívoco falar que os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro. Isso era para despistar a Inquisição. Porque, na verdade, eles estudavam o mecanismo de transformação do bruto no nobre. Tudo no plano íntimo. Existe um pensamento entre eles que afirma que alguns seres humanos envelhecem como certas frutas. Vou repetir. Apertem o cinto que o piloto sumiu. Alguns seres humanos envelhecem como certas frutas. Passa da fase verde para a fase podre. Não amadurecem. Lembra daquele grupo lá de trás? Não amadurecem. Morrem. A vida é um ciclo que muitas vezes não tem sentido. Maturidade tem a ver com coragem, com mérito. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo, como dissemos. Verificar como eu me realizo é um ato de coragem. Quais são as coisas que gosto de fazer e que ajudam aqueles que estão à minha volta? Porque a filosofia não se basta no sentido da completude apenas individual. O filósofo, por excelência, é aquele que se compromete com o todo. Ele trabalha para si, no seu sentido de se conhecer, se preparar, se qualificar, mas o real sentido da filosofia é o trabalho com o todo. Portanto, a filosofia que respalda a fraternidade. Vocês vão talvez achar que é coincidência o porquê que vamos encontrar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Fora da caridade não há salvação. Foi uma revelação espiritual que Kardec recebeu. Gente, isso era debatido desde quando a filosofia é filosofia. O Espiritismo agiganta isso sob o ponto de vista da fraternidade, com a alusão a uma explicação dada pelos Espíritos, da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido, qual o significado da palavra caridade?
Vou repetir, vou sintetizar. Vocês que são mais antigos, lembram daquele equipamento que os médicos usavam? Galera, pode admitir que você é daquela época que o médico usava o bip. Lembra? As esposas dos médicos têm uma verdadeira aversão aos bips. Imagina o médico dormindo, 2 horas da manhã, pim, 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 o hospital te chama. Não tinha celular não, viu, galera? Pois bem, é o bip, é benevolência, indulgência e perdão. Caridade é o bip da atualidade. Temos que estar alerta. Então, caridade, ela não se resume em beneficência, dá pão, dá isso, dá aquilo. Faz parte. Mas, na verdade, é sobre o ponto de vista filosófico. Ser benevolente, isso é aquisição, isso é desenvolvimento de virtude. Ser indulgente, se colocar sempre na condição do outro, a chamada é empatia. E perdão, como afirma Meimei, numa lição espetacular, quando diz que o perdão é a lei da natureza, é o mistério dos mistérios. Verificar como eu me realizo, quais são as coisas que eu gosto de fazer e que ajudam aqueles que estão à minha volta. Maturidade é buscar reconhecer-se dentro do contexto do bem. Maturidade é lucidez interior. Esta viagem do conhecimento, nessa nau, que na verdade representa o anseio de todos nós, quando nós buscamos trazer Jesus como referência, como aquele modelo, ela se torna uma viagem encantadora. É o país das maravilhas. Mas Carlos Alberto tem dificuldades na navegação? Sim. Por isso precisamos dos elementos, dos recursos, dos instrumentos, que o conhecimento vai te oferecer. Capítulo 8 de João, versículo 32. Tão expressado nos dias atuais, mas de uma forma social. Eu quero trabalhar esse mesmo conceito sob o ponto de vista transcendente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer o que está debaixo do pano, o que o outro fez. Não, não, não. É conhecer o futuro. Jesus se autoproclama o Filho do Homem. Já pararam para refletir sobre essa expressão? Por que é o Filho do Homem? É o Filho de Deus. Ah, Deus é homem. Meu amigo, olha, www.seculo21.br, para não falar porque senão é comércio. Embora no movimento espírita também tenha muitos comércios que dizem que os meios justificam os fins. Cuidado. Continuando, meu amigo, vamos refletir sobre a beleza desse ensinamento. Ele é muito significativo para todos nós, porque ele tem tudo a ver com o se reconhecer, o se conhecer, para se posicionar de uma forma mais eficiente na vida. Agora, é óbvio que as injunções do caminho são necessárias como surpresas para que eu represente, para que eu movimente a utilização do sal da terra, porque sal é para temperar. Precisamos de ajustar. E quando temos surpresas é que nós vamos tirar o coelho da cartola para encontrar a solução para os teoremas, para as equações que vão surgir no caminho. Por isso vai ter tempestade. E Jesus acalma a tempestade. Allan Kardec explica no livro A Gênese, 4ª edição, não a 5ª. Como que Jesus opera o fluido cósmico? Ok, era o papel de Kardec nos mostrar isto. Porque quem tem o conhecimento trabalha de uma forma muito tranquila. E para quem desconhece, milagre. É algo... Não, é conhecimento. E com o conhecimento, não, repito, limitado a teorias, mas o conhecimento no sentido vivencial, que é a aplicação do que nós estamos lutando no laboratório da vida. Você vai se lembrar que o universo é mental. Que a nossa realidade dual, ela apresenta um aspecto que se chama materialidade. Nós estamos na matéria, nós estamos reencarnados, nós estamos lidando com os fatos que nos circunenvolvem. Mas eles são recursos didáticos para que a gente entenda o fenômeno sob o ponto de vista íntimo. Porque dominando a ti mesmo, você vai dominar o que está fora. A tempestade, ela pode amarfanhar corações, ela pode destruir uma série de coisas que está à sua volta.
Mas para o sábio a tempestade é necessária. Então ele passa a encontrar elementos no seu interior, porque ele está acostumado a dialogar com si mesmo. Ele está o tempo todo procurando compreender as suas tendências, as suas possibilidades. Isso é um diálogo permanente, que não pode ser conflituoso. Ele é um debate que acontece sob o ponto de vista da misericórdia. Lembra que eu falei de benevolência, indulgência e perdão? Perdão. Você tem que aprender a se perdoar. Se você não se perdoar, você não vai perdoar ninguém. Ah, mas exercitando o perdão com o outro, eu perdoo a mim mesmo. Ok, cada um adota a tática que lhe é necessária. Porque em filosofia, lembremos disso, o filósofo, o mestre, melhor dizendo, ele nunca vai dizer como você deve fazer. O filósofo vai te convidar a refletir no porquê das coisas. Qual é o sentido? Porque a realização, ela é de competência de cada um. Se você não descobrir a equação, você não vai aprender jamais. Então, se estamos num sistema tão dual de ilusões, de possibilidades de nos deparar com a realidade, e essas ilusões, muitas vezes, elas vão sendo identificadas, como eu disse, nesse diálogo interno, Jesus com os discípulos, diálogo interno. Você vai dialogar com Simão Pedro. É com esse aspecto da sua intimidade que já atingiu um grau de maturidade. Mas dentro de você existem infantilidades. Nós estamos como que observadores. Nós nos colocamos nessa embarcação, verificando como que nós mudamos, como que há variação de personalidades. Como hoje você pensa assim, amanhã você vai pensar de um jeito ou outro. A turma que é mais antiga como eu vai se lembrar, com 18 anos, como é que a gente via a vida? Olha, sempre falam que a melhor idade é que a gente está, não é assim? Eu estou começando a me apoiar nessa história. Eu até lembro do Divaldo quando fala que ele sempre vive a fase do Peter Pan, não é? Ele tem paralisia infantil, ele quer continuar naquela posição, ele não quer envelhecer, ele não quer desencarnar, só para fazer uma brincadeira. Mas é como se nós, à medida que vamos crescendo, que vamos percebendo, nós vamos aprendendo, na verdade, a selecionar. A partir do momento em que você coloca um óculos, quem não usa o óculos não vai me entender. Mas sem óculos, meu amiguinho, eu estou lá com aquelas fases primitivas, acreditando em Papai Noel e agindo para inglês ver, para que as pessoas percebam o que, na verdade, eu não sou. Porque existe uma dualidade. A personalidade que eu vendo, o verniz que eu passo, do que realmente a essência do que realmente eu sou. Por isso é que Jesus, e nós trouxemos várias citações, afirma, eu sou porta, eu sou luz. Ele está numa condição de autoridade, de plenitude e de uma vivência que coloca-o como uma autoridade que representa o próprio Deus. Nós ainda representamos deuses muito pequenininhos, que tem hora que são os deuses do Olimpo, não é? Tem hora que nós somos os minotauros. Não é? Você se lembra da figura do minotauro? Não é? O animal em cima e o homem embaixo. Mas é muito legal quando a gente se transforma em centauro. O centauro é o animal embaixo e o homem em cima. A definir que nós estamos aqui vivendo essa dualidade para atingir a plenitude dos deuses, administrando o que vem de baixo. O que vem de baixo, sob o ponto de vista do instinto, da preservação, das conquistas que estão no nosso subconsciente, quando elaborado com o fim de fazer o progresso, nota 10 para nós mesmos. É felicidade, é estado de alma. É uma conquista que ninguém te tira. Ladrão, nem traça, nada que Jesus fez alusão vai te roubar. Mas, por enquanto, nós nos sentimos muitas vezes impotentes. Então, é como se a gente estivesse no navio, observando os acontecimentos que estão de fora. Você vê no seu comportamento momentos de infantilidade, você vê no seu comportamento tempos de projeção para o belo, para o justo. Uma reunião como essa, um encontro majestoso como esse, está dizendo assim, amigão, querida, gostar do querido? Olha o futuro, está à tua porta.
Não é a porta da esperança do Silvio Santos, que fala que bater e achai aqui. Não, não, não. É bater e achai no seu sentido de oportunidade. Porque a premiação, ela é toda íntima, ela é toda do coração. Então, com Jesus, você não faz para que o outro veja. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. Com Jesus, nós vamos estabelecer um diálogo muito legal conosco mesmo. Você é luz. É raio, estrela e luar, manhã de sol, não, você é luz. Você é espírito. Então olhe para você com bondade. É lógico que nós não vamos ser coniventes com o que a gente já viu que não dá. Mas não perca essa batalha, no seu sentido de querer brigar contra as suas imperfeições. Nós temos que sublimá-las, nós temos que transformá-la, mas não brigue com ela porque tu vai perder. Não brigue com o seu passado. Jesus disse, não resistais ao mal. Se resistir, a corda arrebenta. Então, naquilo que você perceber que está gigante, busque o passo do mestre que é gigante. Saia dessa fenda, saia dessa sintonia e vai construir o reino de Deus através do amor ao dever. Lembrando que o Espiritismo te respalda. O Espiritismo vai compreendido na sua teoria do livre-arbítrio, da responsabilidade e da conscientização, para que a gente opere com a vontade na administração das questões internas, o Espiritismo vai se transformar no Consolador prometido. Eu termino dizendo, como massa de manipulação, nós ainda procuramos o Espiritismo como o que vai nos consolar de fora para dentro. O Espiritismo se torna imponente como teoria moral quando ele brota de dentro para fora. A massa que entra para o templo para conhecer o Espiritismo é aquela massa que ainda não sabe pensar. E que os benfeitores que representam Jesus vão recolher. Quando no movimento de unificação eu desenvolvi uma teoria que ela repercute hoje em dia. São verbos, são ações importantes na casa espírita. Receber, acolher, orientar, encaminhar e acompanhar. Eu peguei essa teoria do espírito Sheila e Meimei. As duas não são fera. Elas disseram, quando a gente aprender a movimentar com essas ações, o atendimento na casa espírita vai ser realmente com Jesus. Porque existe uma trajetória educativa terapêutica na chegada no espiritismo. Que o tempo de cada um é diferente, é específico. Mas a bondade do Senhor é a mesma para com todos. Por isso, meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, eu agradeço de alma e coração a oportunidade de ter estado com vocês. E me curvo de joelhos diante ao Mestre dos Mestres, que nos deu a oportunidade de empreender uma viagem à terra maravilhosa do próprio coração. Tendo tripulantes carinhosos, respeitosos, que são vocês, que estão nas 3 dimensões. Vocês que se matricularam no evento, vocês, espíritos, que nos engrossam as fileiras dos aprendizes, vocês, amigos que estão na internet, são 3 dimensões. Nós agradecemos a todos, mas especialmente, eu gostaria de, nessa manhã, agradecer a presença espiritual que das esferas resplandecentes inspiraram esse nosso encontro. Tendo à frente os verdadeiros cristãos, aqueles que no anonimato são verdadeiros representantes do Senhor da vida. Paulo de Tarso,
Francisco de Assis a equilibrar estas frequências duais, que na verdade representam as nossas conquistas do amanhã. Mas o mestre sala, se eu posso assim dizer, o anfitrião para o nosso aprendizado, é o nosso querido Allan Kardec, que na expressão dos espíritos que participaram da codificação espírita, está esculpido no livro Obras Póstumas. Allan Kardec é o precursor da felicidade celestial. João Batista foi o precursor do Evangelho, aquele que operacionou sobre as bases filosóficas. Jesus é o diferencial de um tempo, porque ele ilumina. Ele ilumina o passado, mas ele projeta o futuro. E estes amigos espirituais que nos tutelam têm uma responsabilidade muito séria. E contam com cada um de nós, e por isso é que eles vieram. Não por uma festa apenas. Eles vieram nos envolver e colocar uma rosa na mão de cada um de nós, a representar uma missão de amor. No mundo que está passando por uma transformação muito especial. Se a Roma antiga viveu os seus conflitos, inclusive que redundaram na queda da República, na época do primeiro triunvirar, com Júlio César, com Pompeu e com Crasso, fenômeno que redundou muito tempo depois na Revolução Francesa, com muitos dos mesmos romanos. 240 anos depois, essa mesma revolução, ela repercute no mundo. E o Brasil também é uma destas sedes que passam por essa transformação. Pesquisem, e vocês vão verificar que os fenômenos são muito coincidentes. Porém, nós, como os franceses ou romanos, que vivemos naquele período e que agora nos congregamos, a nossa bandeira, ela não pode ser deixada de lado. A bandeira da igualdade, da liberdade, da autonomia espiritual e, acima de tudo, da fraternidade. O Espiritismo vai sim penetrar em todas as casas, mas não sob o ponto de vista religioso, como nós julgamos, muitas vezes ufanicamente dizendo que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como se fosse um fenômeno puramente religioso. Isto é uma interpretação equivocada do que realmente o Espiritismo se propõe, como uma alavanca. Olha o termo usado no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma alavanca que vai auxiliar para que a humanidade dê um salto. O Espiritismo será a alma da ciência, porque ele traz o Espírito para a ciência. O Espiritismo será a alma das religiões, porque ele vai esclarecer e vai pulverizar os dogmas de uma religião que imputa o que vem de fora para dentro. O Espiritismo vai nos auxiliar no seu sentido de movimento íntimo para compreendermos que Jesus é a luz do mundo e que todos nós também temos o papel para brilhar a própria luz. Que a luz se faça. E no momento do término, curvando a presença espiritual de tanta gente legal, bonita, como Meimei, Sheila, o nosso querido Peixotinho, o nosso amigo Arnaldo Rocha, a nossa alma querida Chico Xavier. Há tantos corações que representam as tradições do Oriente, do budismo, do islamismo, do hinduísmo. Os amigos do Oriente, do Egito Antigo, a definir que uma assembleia como essa é um lugar para todos, para os filósofos, para os homens de ciência, para nos mostrar
que Jesus reúne a todas as ovelhas num só rebanho, porque um só é o pastor a saber, Jesus, o Cristo de Deus. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, eu gostaria de deixar um ósculo e um amplexo muito carinhoso para todos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado e muita paz para todos. Que assim seja.